Muito bem, irmãos. Convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então vamos praticamente trabalhar, Efésios 1, capítulo 3 em si, mas é um dos versículos que vamos ler hoje, por isso que eu queria ler com os irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado em Cristo. Compreendem, Deus, nossa salvação, compreendem esse presente merecido que recebemos, que vai desde a santificação, da adoção, da justificação, todas as demais maravilhosas bênçãos, que tudo isso possa nos levar para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento, Deus, diante daquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos dirigir nessas próximas semanas, que é a maturidade. Precisamos, Senhor, de maturidade. Maturidade cristã, uma maturidade saudável. Nos ajuda, Senhor, a enxergar isso hoje, como também nas próximas semanas. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Pílulas da maturidade cristã. Esse é o nossa próxima série que vamos trabalhar dentro aqui de 8 pregações, de 8 estudos. Esse é o primeiro. Eu tentei ver se eu conseguia trabalhar uma hoje, mas vou ficar só na introdução, porque é necessário que a gente tenha uma noção daquilo que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Pílulas da maturidade cristã. A carta de Efésios, irmãos, é esse que eu chamo a atenção, porque nós não vamos entrar logo nas pílulas da maturidade cristã, mas nós vamos entender um pouco do que estava acontecendo aqui em Efésios, para a gente poder ter uma noção do que Deus queria trazer através dessa carta quando o apóstolo Paulo escreveu. Então, Efésios é uma das cartas mais objetivas de Paulo e mais objetivas dentro das Escrituras no que se diz respeito ao Evangelho, porque apresenta o Evangelho de uma forma, vamos dizer assim, teórica, mas o seu conceito do que é o Evangelho. Nos 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, temos ali a teologia do Evangelho, que é o Evangelho, e nós temos no 4, 5 e 6 como viver esse Evangelho. Então essa é a divisão nítida que a gente percebe aqui no livro de Efésios. E Paulo conhecia muito bem essa igreja de Efésios. Ele passou cerca de 3 anos ensinando essa igreja. Ele não foi o fundador dessa igreja, mas ele passou 3 anos ensinando, porque já haviam irmãos ali em Efésios quando ele chegou. Ele ensinou, ele aproveitou aquela oportunidade para ampliar aquele trabalho ali para a honra e glória do Senhor. Ele passou ali 3 anos, conforme nós podemos observar em Atos capítulo 19. O livro ali, Atos 19, vai falar ali a respeito disso, dessa estadia de Paulo em Éfeso, na cidade dos Efésios. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade portuária, rica economicamente, e cerca de 600 mil habitantes viviam em Éfeso naquele tempo, que para as cidades era algo muito grande já, um número muito grande de pessoas. E Éfeso, ela não era apenas conhecida como uma cidade portuária e rica economicamente, mas era conhecida como a capital ou o templo de adoração ou de religião de uma deusa chamada deusa Artemis, ou também conhecida biblicamente como a deusa Diana.
Artemis, porque esse é o nome grego da deusa Diana, que é o nome romano da divindade. E aquela cidade, por isso, era muito idólatra, porque era a capital religiosa de adoração dessa deusa Diana. Diana, ou Artemis, era a deusa da fertilidade, da fecundidade, da vida e dos animais. Era a representação dessa deusa, era uma mulher com vários seios à mostra e ladeada por animais da sua coxa para baixo. Então, das coxas dela para baixo, você vendo a estátua dela, você via vários animais colados, pregados nela, assim, unidos. E ela tinha, por conta dessa questão de ser uma deusa da fertilidade, os seus seios à mostra, e vários seios à mostra, né? O desenho daquela imagem. E o culto dessa deusa era um culto muito místico, ou seja, cheio de ocultismo, cheio de simbolismo, né? Alguns vão dizer que existiam adorações, alguns historiadores, eles vão falar que envolvia mágicas ou magias, envolvia feitiçaria no culto a esta deusa, envolvia também, além de sacrifícios, procissões na cidade de adoração a esta deusa, prostituição cultural, né, a esta deusa. Além disso, competições atléticas, apresentações dramatúrgicas e numerais musicais ou números musicais eram consagrados a essa deusa, né? Não chega a ser tão diferente dos nossos dias, né? Pessoas consagrando músicas a demônios, né? Ou coisas assim, ao ocultismo, né? Não chega a ser muito diferente desses nossos dias. Mas o que mais impressiona é o tempo de adoração dessa deusa. Essa deusa, ela tinha um templo naquela cidade de Éfeso, que foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo não existe hoje, mas esse templo ele tinha 127 colunas de mármore e a metragem dele era 137 metros de largura, ou de comprimento, né? de comprimento, 69 metros de largura e 18 metros de altura. Era um templo enorme, cerca de quase 10 mil metros quadrados de templo, não de espaço, de templo. Bom, praticamente aí nas minhas contas aqui deu 23 vezes o tamanho do espaço de nossa igreja. Era o templo daquela deusa. Sem dúvidas, quando esse templo foi construído dessa forma, você olhando tudo isso, a cidade de Éfeso, estando lá na cidade de Éfeso, você via que tudo girava em torno dessa deusa Diana. Os comércios, a vida daquele povo, quando esse templo foi construído lá por volta de 4 a.C. E Diana, então, era o orgulho da adoração dos efésios. Eles tinham orgulho disso. Eles tinham uma alegria, um fervor por essa deusa. E eles faziam questão de enfatizar a sua posição como os guardiões do templo da deusa Diana, em Efésios. Ao ponto de que em Atos 19, 23 a 43, vai haver uma grande manifestação naquela cidade, quando Paulo começa a pregar a palavra e as pessoas começam a crer em Jesus Cristo. Aí o que as pessoas estavam fazendo? Elas não estavam mais adorando a Diana, e por conta disso, não adorando a Diana, elas não estavam comprando mais as imagens da deusa Diana, nem os objetos ou as coisas de culto daquela deusa, e com isso estavam enfraquecendo a economia de um setor econômico daquela cidade, que eram os artesãos de imagens. Então, esses artesãos de imagem, liderados por um homem, que está lá em Atos 19, acho que era Demétrio, ele vai organizar uma manifestação naquela cidade, está tudo em Atos. Ele organiza uma manifestação naquela cidade, acusando os cristãos, né,
de estarem fazendo isso, e a cidade toda se comove, porque era a deusa Diana. Que é isso? A deusa Diana? Não! E todos foram ali para aquela manifestação. Né? Muitas pessoas então juntaram naquele instante, e lá em Atos 19, 34, abre lá, Atos 19, 34, você vai ver o relato. Para mim é o relato de como aquela cidade era cega de idolatria pela deusa Diana. Atos 19, 34 vai dizer o seguinte: Atos 19, 34 vai nos dizer: e quando, porém, reconheceram que ele era judeu, né, Paulo e os outros, todos, a uma só voz, gritaram por um espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Irmão, você sentiu o peso desse versículo? Você já gritou com 10 minutos aí fora, Jesus Cristo é o Salvador? Com 10 minutos, já ficou com Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Por 10 minutos aí fora? Eles gritaram por quase 2 horas. Que grande era a Diana dos Efésios. Irmãos, ao olhar para esse versículo, você percebe quão cego de idolatria e de amor, né, entre aspas, eles tinham por aquela deusa que era nada, que não existia. E nós temos Deus verdadeiro. Nós não proclamamos isso talvez dentro de 10 minutos. Jesus é o Salvador. Né? Esse é o contexto que se encontrava a recente igreja de Efésios, dos Efésios naquela cidade, diante de uma cidade que se unia para adorar um Deus falso, para reverenciar um Deus falso. Aqueles poucos cristãos se reuniam para adorar o Deus verdadeiro. Esse é o motivo por que Paulo escreve para aquela igreja, mostrar que apesar de toda uma cidade, em sua grande maioria, com todas as suas riquezas, luxos e empenho, estarem adorando ao Deus falso, nada disso era maior do que as bênçãos do mistério da igreja. Do mistério da igreja. O que é esse mistério da igreja? É aquilo que está em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos dar a continuidade àquela leitura lá de Efésios 1, capítulo 3. Ele vai falar no versículo 4, assim como nos escolheu. Ele vai falar sobre essas bênçãos, né? As bênçãos desse mistério da igreja. Assim como nos escolheu antes nele da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E atenção ao versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que é o mistério da sua vontade? É Deus revelar todas essas bênçãos maravilhosas que acabamos de ouvir para salvar a sua igreja. Isso era oculto no passado. No passado eu não sabia. No passado Deus estava trabalhando com os judeus, mas com o alvo de dali nascer Cristo, e Cristo poder alcançar a outros também, não só a judeus, mas também a outros. E é desvendado esse mistério da igreja de Cristo que une nações, une judeus, une gregos, une brasileiros, americanos, né, árabes e tantos mais que creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Anteriormente estava escondido, mas agora é-nos revelado em Cristo. E Efésios 3, 8 a 10, Paulo também vai mencionar esse mistério. Vai dizer que a dispensação do mistério, Efésios 3, 8 a 10, vai dizer assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha só, estava oculto, né? A igreja estava oculto o que Deus iria fazer com essa humanidade que Ele queria salvar e formar a sua igreja, mas agora que está tudo revelado, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Este é o mistério que a igreja, né, une nessa dispensação da graça, judeus e gentios em um só corpo em Cristo. E assim, o propósito dessa carta, irmãos, quando Paulo está falando tudo isso, desse mistério que foi revelado, dessas bênçãos preciosas que veio através de Cristo, ele está querendo exatamente fortalecer e encorajar o coração daquela igreja em Éfeso, que estava exatamente vendo tudo isso. Uma cidade se unindo para adorar um Deus falso, e Paulo fala, olha, vocês têm um mistério maior, vocês não estão sozinhos, tem outros também que estão com vocês nessa luta unidos. E o objetivo da carta é promover a unidade espiritual da igreja em Éfeso, através do amor. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, aliás, no capítulo 3 de Efésios, agora a partir do versículo 14, ele vai falar o seguinte, Efésios 3, 14. Por esta causa, depois que ele dá essa teologia toda, ele vai falar, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o alvo de Paulo, quando ele escreve a respeito dessas bênçãos maravilhosas que recebemos. Não é para nós somente receber a salvação, recebemos a salvação e tá bom, agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, como eu acho. Para que você cresça na plenitude, que Cristo habite ricamente em você e na minha vida. Por que Paulo diz isso? Howard Horner, um teólogo estadunidense, ele vai dizer que possivelmente, percebendo que os efésios estavam começando a abandonar o seu primeiro amor, a enfraquecer na fé, Paulo escreve esta carta para encorajá-los a amar tanto a Deus como a seus irmãos mais profundamente. E talvez, irmãos, isso é perceptível, que aqueles irmãos em Efésios, eles estavam minguando na fé. Eles estavam esfriando a fé deles. Porque quando você vai para o versículo 4, o capítulo 4, de Efésios, você vai ler o versículo 1, e ele vai falar sobre a unidade da fé. E aí, lá na frente, no versículo 17 em diante, olha o que ele vai dizer. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, por que Paulo tem que escrever isso aqui? Porque é bem provável que os efésios estavam cedendo, estavam voltando a andar na carne. E Paulo falou, olha, não mais andeis naquilo que vocês sabiam. Eles saíram de lá, por que vocês estão voltando para lá de novo? Para a adoração a Diana, né? Para aqueles que gritam, ó, grande Diana dos Efésios. Não é para lá que vocês têm que ir. Em 18 ele vai falar obscurecidos de entendimento, esses que são obscurecidos de entendimento, esses gentios, e alheios à vida de Deus. Alheios quer dizer assim, indiferentes a Deus, indiferentes ao viver com Deus. Eles não são, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por isso que você entende que o Paulo está falando exatamente isso aqui, né? Agora que você entende como era a cidade de Éfeso, né? De Éfeso.
Você entende por que Paulo está escrevendo isso para aqueles irmãos? Paulo, irmãos, é usado pelo Espírito Santo para regular aquela igreja que estava em desequilíbrio a respeito da sua maneira de viver. A ação contra o desequilíbrio é o crescimento e maturidade. E é isso que Paulo quer chamar a atenção deles. É isso que Paulo vai chamar a atenção deles. Vai exatamente dizer isso. Paulo vai falar que eles não podem ser mais como meninos, mas que eles têm que crescer como homens, porque é exatamente o que Paulo tem notado nessa igreja de Efésios. Eles receberam o Evangelho, mas eles estavam voltando para adorar novamente Diana e os seus cultos malditos. Hoje, irmãos, nós cristãos, será que é diferente o tempo dos Efésios para o tempo de hoje? Será que não tem aí outra deusa, Diana ou Diano, né? Ou outros deuses em nosso tempo, que temos visto pessoas e pessoas, até mesmo cristãos, voltando-se para esses deuses? Infelizmente, irmãos, entre nós não conseguimos ver muitos homens e mulheres de atitude, responsáveis, fiéis, leais e comprometidos com a obra do Senhor. Talvez nos encontramos como Paulo encontrou Efésios, os irmãos lá de Éfeso, os Efésios. Temos mais visto em nós justificativas como não dá, não posso, não sei, não tenho capacidade. Cada vez mais cercados por nossas dúvidas, medos, receios, ansiedades, raivas, rancores no coração, vícios, desequilíbrios emocionais, dúvidas, né? Ligados mais a entretenimentos, ou também cercados num ciclo de problemas que nunca saímos daquele ciclo, sempre aquela mesma coisa, correndo, né, atrás do rabo. Se pessoas são exortadas, se ofendem, se mostra na palavra, a pessoa diz, não é bem assim, né? Cristãos que estão vivendo uma vida alheia, diferente para as coisas de Deus, seja o que for, igreja, culto, servir, na sua vida devocional prática. E qual o problema disso tudo? Qual o problema disso tudo? É que estamos vivendo um desequilíbrio. Estamos desequilibrados. Não sentido de loucura, né? Uma pessoa maluca que sai chutando, mas a nossa vida está desregulada. Talvez essa, ou com certeza, é a causa de muitos dos nossos problemas. Estamos caminhando para viver aquilo que o pessoal lá em Éfeso estava vivendo, né? Voltar para as mesmas práticas, gradualmente voltando aos mesmos cultos a Diana. Não há muitas vezes preparo espiritual para servir a Deus, ou oração para poder vir ao culto, clamando que a palavra de Deus fale conosco, que nos mude verdadeiramente. Estamos sempre correndo atrás das mesmas coisas. A gente pode fazer uma analogia da nossa vida como a de um algodão doce. Se dissolve fácil. Vem um problema, já desmontei. Veio uma luta, já acabou tudo para mim. Veio uma dificuldade, veio uma nuvem passando, nem caiu a chuva ainda. Já estou me entregando. Por que estamos fracos? Por que estamos deprimidos? Por que tudo nos cansa? E aí vamos para recorrer a médicos, vamos para recorrer a terapias, vamos recorrer a psicólogos, vamos buscar uma outra opinião, ou então vamos nos rotular, eu tenho isso, né? Eu sou assim, já nasci assim, vou morrer assim mesmo, com essa doença, né? Com esse transtorno, com essa minha história, já cresci assim, é ponto final, se entrega. O que está acontecendo? Sou limitado. Porque exatamente, irmãos, todos esses problemas estão ligados
não a coisas físicas, não a história da sua vida. Estão ligados aqui. Sua mente ao seu coração, tem criança nisso. Você não entendeu que esse mundo é um mundo assim. Não entendeu que esse mundo de pecado tende a levar a sua vida para sofrimentos. E que você precisa encarar esses sofrimentos não como crianças, mas como homens e mulheres. Temos que encarar a nossa vida cristã como homens e mulheres. É o que Paulo está querendo trazer para os Efésios. Olha, vocês são salvos, mas não é para vocês vadiarem de novo para a vida de vocês lá fora, não. É para vocês abandonarem Deus e seguir a prostituição daqueles que adoram a Diana. É para vocês voltarem para aquilo. É para vocês enfrentarem talvez uma multidão que está gritando: ó Diana dos Efésios. Como homens e mulheres dizendo: não tem nada de Diana dos Efésios, tem Jesus Cristo Salvador. Encarar e lutar por esse evangelho que vocês receberam. Como estamos cuidando, irmãos, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Como eu tenho gastado meu tempo como dispenseiro das coisas de Deus. Deus tem me dado coisas, Deus tem me dado tempo, como eu tenho gastado, investido, né, esse tempo. Irmãos, realmente como vamos ser sal da luz, sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Como vamos querer que Deus nos abençoe? Se não estamos fazendo nem por onde, nem um pouquinho. Se nem por 2 minutos você grita: Jesus Cristo é o Salvador. Se você não anuncia isso na sua vida, como você quer ser abençoado? Como você quer ser que Deus responda às suas orações? Se você está em desequilíbrio espiritual. E hoje, irmãos, a começar na minha vida, né, eu preciso assumir os meus pecados. Não só dizer assim: eu pequei, pequei de novo, olha. Mas falar assim: pequei. Tenho que vencer isso. E tenho que lutar para que eu não peque. Tenho que lutar para que eu não dê a mesma justificativa. E tenho que lutar para que eu sirva a Deus o melhor que eu tenho. Sirva a Deus como um soldado, homem ou mulher. Temos que consertar, irmãos, nossa vida com Deus. Somos levados, ou como somos levados, pelo engano da nossa mente e do mundo, para deixar de fazer o certo e seguir pelo caminho errado. Mas não podemos ser assim. Porque Efésios termina nos convocando para uma guerra, né? O que diz o versículo, o capítulo 6? Vista a armadura. Paulo termina o capítulo 6 de Efésios, ele não termina assim, ele fala assim: eu vou colocar aqui uma analogia bonita, né, sobre um soldado que vai para a guerra. Não, mas ele está colocando aquela analogia do soldado exatamente para mostrar para os Efésios: olha, Efésios, vocês não são crianças para ficar brincando nessa vida cristã, mas vocês são soldados para vocês lutarem por essa vida cristã. Efésios 6, 10 a 13 vai dizer: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, ou seja, não é contra a doença, né? Nossa luta não é contra a doença, contra as enfermidades. Nossa luta é contra carne ou sangue. Uma luta espiritual. Tudo isso que nós estamos passando é luta espiritual. Porque a nossa luta não, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E a ideia aqui é que quando você toma a armadura, você está protegido. Tomar armadura não é: eu vou tomar a armadura, mas não sei se essa armadura é confiável. A armadura de Deus não é essa armadura, não é como um colete à prova de balas que pode falhar.
armadura de Deus é uma armadura que, se você se reveste dela, o que acontece? Ela funciona. Ela funciona. Porque ele fala, para que possais resistir no diabo. Ou seja, vocês vão resistir. Só precisa vocês tomarem a armadura. E aí ele fala ainda mais, ele, depois de ter vencido tudo, ou seja, já é garantido. Você vai vestir essa armadura? Vai. Então você vai resistir, e depois, quando você vencer por essa armadura, você vai permanecer inabalável. Note que todas as palavras que Paulo está falando aqui são palavras não para crianças, mas palavras para adultos, para homens e mulheres que estão crescendo e se tornando perfeitos. Quando você ouve a palavra inabalável, perfeito, completo, tudo isso mostra para esse alvo, né? De sermos 100% para Deus. Claro, não vamos ser aqui 100% para Deus, somos limitados. Mas o nosso alvo é não parar. Está doendo, está difícil, mas eu não paro. Está doendo, está ruim, está complicado, mas eu continuo, eu persevero. Eu estou pronto para servir a Deus, mesmo que seja no leito de morte. Mas eu estou ali, junto com Deus. Eu não desisto porque uma dorzinha. Estou com dor. Estou com isso. Aí, acabou o dinheiro na minha carteira, agora acabou tudo. Não, eu continuo. Eu vou servir a Deus. Vou estar perto de Deus. Necessitamos, irmãos, desesperadamente de crescer em maturidade, para que não tenhamos uma vida desequilibrada, mas sim uma vida equilibrada, aos moldes da palavra de Deus. Efésios 4:14. Vamos ler só mais 2 versículos. Efésios 4:14 vai nos dizer assim. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios. Em Efésios 4:14. Não sejamos mais como meninos, agitados. Menino é agitado, né? Uma hora está correndo, outra está ali, né? Uma hora brinca com a moeba, outra hora quer brincar com o passarinho, quer brincar com o galho de árvore, está assim, não sabe o que quer. Mas ele fala, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, entenda também como moda, tá? Aquele cristão que está ligado à moda, está numa moda aqui, moda ali, moda aqui. Vai pulando de moda em moda. Não se concentra. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas o que Paulo fala no versículo 13 de Efésios 4? Até que todos, olha qual é o nome, a gente não pode ser menino, mas o que nós devemos ser? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa. Esse é o nosso. Eu não posso, irmão, estar satisfeito até ver dia a dia Cristo sendo formado em mim. Esse é o resumo de Efésios 3, de Efésios 4:13. O resumo de Efésios 4:13 é: irmãos, continuem até que, né? Continuem até que você chegue a esse homem perfeito de Cristo em você, né? Ou mulher perfeita em Cristo. Eu luto por isso. Eu não paro e fico como um menino. Eu não paro e fico como um adolescente, como um jovenzinho. Mas eu tenho que progredir para ser homem, encarar essa vida dessa forma. Eu não posso estar satisfeito até ver dia a dia Cristo sendo formado em mim. Terminando, irmãos, o crescimento e maturidade novamente vai nos levar a uma vida equilibrada. Nós precisamos crescer em maturidade para que a gente possa viver uma vida equilibrada. Você quer ver uma vida bem? Eu quero. Né? Bem no sentido como? Espiritualmente, mergulhar com Deus, na minha comunhão com Deus, vencendo meus pecados, comunhão com Deus, crescendo no conhecimento de Cristo, sendo usado por Cristo para a obra dele,
aprendendo algo novo para Cristo, né? Vendo que a minha vida está tendo valor e dando glória a Deus. Eu quero isso para a minha vida. Mas como eu vou fazer isso se a minha vida está desregulada? Eu não consigo. Eu preciso o quê? Regularizar isso, né? Para que eu possa destravar, né? Da conta da igreja. Eu preciso regularizar uma coisa primeiro, para que eu possa destravar e aí eu possa ser usado ao Senhor. E aí, por isso que eu queria depois, nos próximos domingos, que vamos trabalhar o texto de Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 21, que vai nos mostrar 7 pílulas para o crescimento em maturidade na estatura completa de Cristo. Claro, tem os outros ali, tem várias outras pílulas que a gente pode, mas eu queria trabalhar somente essas 7 pílulas. Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 21. Bom, essa foi só uma introdução hoje, mas o meu desejo é que você vai para casa pensando na sua vida, fazendo um raio-x, vai olhando, Senhor, aonde eu estou sendo menino? Ou menina, né? Aonde eu estou falhando na minha vida, em que eu não estou agindo como homem, que eu não estou agindo como um servo capaz, um soldado pronto por Deus. Aonde estou regredindo? Faz esse raio-x. Senhor Deus, agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu as bênçãos maravilhosas aqui descritas em Efésios. E o Senhor nos capacitou para crescermos sendo homens à estatura de Cristo, em nossas ações, tendo as virtudes de Cristo em nós, sendo trabalhado. Nos ajuda, Deus, a examinar em nossa vida aonde estamos sendo crianças, aonde estamos sendo meninos e meninas, e Senhor, trabalhar para que essas áreas possam ser desenvolvidas com a ajuda do Teu Espírito Santo, e assim possamos crescer com saúde em nossas vidas espirituais, com uma vida equilibrada, e uma vida que Te adora e que Te exalta, Deus, sem desculpas, sem colocar pesos, sem nos sentir que somos limitados, ou que temos isso ou aquilo outro que nos impede de servir a Ti, ou indiferentes àquilo que o Senhor nos pede a fazer. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em nós. A ser como Cristo. A honra e glória Tua. Em nome de Cristo oramos. Amém.